Glória a Deus. Diga para 3 pessoas aí, Shalom. Para 3 pessoas, no mínimo 3. Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 39. Glória a Deus. Gênesis capítulo 39. És maravilhoso, Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Vamos juntos declarar o nosso amor à palavra do Senhor. Senhor, eu amo a tua palavra. Gênesis capítulo 39, a partir do versículo 2, diz assim: O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Amém? Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos, cobre a sua cabeça. Deus, muito obrigado. Tu és digno de toda glória, digno de toda honra. Nós estamos aqui celebrando ao Deus vivo, ao Deus que cuida, ao Deus que zela, ao Deus maravilhoso. Seja conosco, derrama a tua bênção, derrama a tua graça, derrama a tua misericórdia. Fale conosco agora através dessa palavra. Deus, dessa série de ministrações do livro de Mateus, vira uma chave dentro de nós agora, porque esta noite o Senhor tem uma palavra poderosa para nos falar. Fale conosco, Espírito Santo de Deus, trabalhe no nosso íntimo, quebre as fortalezas da alma, quebre, Senhor, os conceitos, as fortalezas que nós mesmos criamos, quebre os paradigmas que o diabo coloca, que pessoas colocam. Nós queremos te servir, meu Pai. Nos abençoe, ministre cura nessa noite. Deus, nós declaramos shalom para o nosso irmão, porque ministramos sobre ele não só a paz, mas uma paz de vida, de cura, de ministração, de prosperidade, de salvação, de libertação. A paz do Senhor que excede todo entendimento. Leve a nossa mente cativa até o teu trono, Senhor, e frustra o diabo agora. Ministra ao nosso coração a tua palavra de poder. Toda obra do inferno bate em retirada. Todo espírito de ansiedade, de medo, de incredulidade, todo espírito que vem para causar dor na cabeça, dor na coluna, dor nas pernas, inquietação, sono, fadiga, nós repreendemos e expulsamos agora. Espírito Santo, fale conosco, ministre vida, poder, é o que nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Dando prosseguimento à nossa série de ministrações, hoje é a nossa quinta ministração baseada no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, e nós queremos falar sobre a mordomia na vida cristã, porque a mordomia na vida cristã, ela vai fazer nós termos um relacionamento com Deus, e o que transforma a nossa vida, o que muda a nossa vida, não é a oração do pastor, não é frequentar a igreja A, a igreja B, a igreja de tal denominação. O que muda a nossa vida é o relacionamento com Deus. É o quanto você, obrigado, Marcida, é o quanto você se relaciona com o Senhor dos Exércitos. Então, é através dos relacionamentos que nós somos marcados por Deus. Quando nós não temos um relacionamento com Deus, nós somos marcados apenas em momentos pontuais. Mas quando eu sirvo a Deus e eu tenho um relacionamento com Deus, a minha vida é transformada, é mudada dia após dia. E aí eu passo a viver uma vida, eu passo a experimentar a vida como se fosse um canal do céu aqui na terra. Porque a bênção de Deus, a glória do Senhor está manifestando na minha vida. Você foi projetado para viver a partir do céu. Você é cidadão do céu. Você foi projetado por Deus para viver a partir do céu. Nós temos uma saudade do céu porque nós somos criados com coisas, com elementos vindos do céu, vindos do trono do Senhor dos Exércitos. No livro de no capítulo 19 e o capítulo 20, Jesus Cristo está sendo seguido por uma multidão de pessoas.
Uma multidão de gente está o seguindo porque era comum, as pessoas seguiam a Jesus, serviam, andavam com ele, né? Então era comum as multidões andarem com ele. Era muito comum nessa fase desse ministério. E aí nós vamos encontrar nesses dois capítulos de Mateus, capítulo 19 e o capítulo de número 20, nós vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ensinando sobre a mordomia. Jesus aqui despeja uma carga de instrução, uma carga de ensino, uma carga de alinhamento, porque instrução, palavra, não só é somente para nos agradar, mas muitas delas vêm para nos confrontar, para nos alinhar, para nós nos arrependermos, para nós mudarmos de vida. Então o tema dessa ministração hoje, dessa quinta ministração dessa série é a mordomia da vida cristã. Vamos falar o tema junto? A mordomia da vida cristã. Mais uma vez. Glória a Deus. Então, o enfoque de Jesus nesses dois capítulos é o meu relacionamento com Deus, é o seu relacionamento com Deus e a aplicação dos princípios que estão na sua palavra. Mas o que é mordomia? O que é servir? Eu li um texto na introdução, um livro sobre José, e diz o texto que ele servia ao egípcio e ele era o mordomo na casa daquele egípcio. Quando nós olhamos para mordomia, mordomia na língua hebraica, em que foi escrito o Velho Testamento, significava governar e exercer o domínio. Foi um momento que aquele menino, José, de 18 anos, que foi comprado como escravo, o dono da casa começou a observar que aquele menino era diferente, que tudo que colocava na mão dele prosperava. Colocava uma horta para ele tomar conta, ele fazia a horta prosperar. Colocava ele para tomar conta das ovelhas, as ovelhas se multiplicavam, tudo prosperava na mão dele. E aí o que o senhor egípcio fez? Colocou ele como o governador da casa. Tudo está na sua mão, José. Você agora é o mordomo da casa. Você vai cuidar de todos os detalhes da casa. Você vai cuidar da limpeza da casa, você vai ter pessoas que você vai coordenar, você vai cuidar do jardim, você vai cuidar da alimentação, você vai cuidar da segurança da casa. Você vai ser o mordomo, o governador da casa. E você vai exercer esse governo. Quando nós olhamos para mordomia, já na língua grega, que é a língua que foi escrito no Novo Testamento, e que o Evangelho de Mateus está escrito também, mordomia, né, é uma palavra grega, é oikonomos, que é a junção de duas palavras. Oiko, que é casa, e nomos, que é lei. Então, o que é mordomia no Novo Testamento? É administrar a casa. É pôr lei na casa. Né? É ser o governante da casa. Então, esse é o significado da palavra mordomia, que a gente escuta e às vezes não sabe o que significa essa palavra. É aquele que governa a casa. É aquele que exerce o domínio na casa. É aquele que trabalha na casa. É o administrador da casa. Então este era o mordomo. Alguém que administrava algo que não era seu. Ele administrava bens que era de uma outra pessoa. Ele cuidava da vida, das finanças, né, das tarefas domésticas, do cotidiano da casa, né? Ele distribuía as tarefas entre os outros empregados. Hoje é como se fosse o gestor de uma empresa, é como se fosse o gerente, é como se fosse tem outros nomes que vão se dando, né? Para essa pessoa, que ela é aquela que distribui as tarefas. Ela é aquela, né, que gerencia, o supervisor, é o responsável. Eu não sei que nome dá na estrutura que você trabalha, né? Mas ele era esse que cuidava. Ele é aquele que cuidava da administração da casa. E José aqui, diz o texto que ele foi leal a Deus. O texto que nós vemos na introdução. Ele foi leal a Deus e ele foi leal ao egípcio, ao líder Potifar, né? E ele cuidou com excelência daquilo que não era dele.
Deus para ele ser um mordomo, e ele exerceu com fidelidade, e ele exerceu com zelo. Ele exerceu com tudo isso, né? Porque José atraía a bênção de Deus para a sua vida. José atraía a bênção de Deus para a casa de Potifar. E isso agradou aquele homem, agradou a Potifar, né? Agradou a esse homem. E é interessante que no versículo 5 de Gênesis 39, diz assim: a bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Deus abençoava a casa de Potifar, Deus abençoava a fazenda de Potifar, Deus abençoava tudo que ele tinha por causa de um homem chamado José, que servia a Deus, que era o mordomo de Deus, né? Que estava ali como escravo. Mas não há em momento nenhum, não há nenhum relato que ele murmurou, que ele reclamou, que ele lamentou, que ele pediu a morte, que ele pediu para sair, que ele pediu para parar. Ele era um escravo. A sua mãe já havia morrido, os seus irmãos o venderam, ele estava longe da sua casa, longe do seu pai, não tinha liberdade. Ele era um escravo, mas ele tinha tudo que nós precisamos. Ele tinha um relacionamento com Deus. Diga graças a Deus. Então, nós encontramos aqui José sendo um mordomo. José abençoando. E a cultura do céu, né, é que eu e você nos movemos na terra por meio de Cristo. A cultura do céu é que você lá onde você está, na casa onde você mora, que também você seja abençoado. E tudo que você colocar a mão prospere por causa da sua mordomia ao Senhor dos Exércitos. Então, Jesus vem nos ensinar que eu e você precisamos cumprir o propósito que o Senhor Jesus estabeleceu. O propósito do Pai. A primeira ministração dessa série de Mateus foi falando sobre a vida de Jesus e sobre o propósito da vida do Senhor Jesus. E o que nós aprendemos sobre o propósito da vida de Jesus? Afinal de contas, eu e você, nós somos cidadãos dos céus. Nós podemos viver de muitas formas, mas somente entenderemos e experimentaremos o sentido da vida quando nós vivermos do jeito de Deus. Tem muita gente que vive da sua maneira, não é verdade? Constrói os seus princípios, constrói as suas regras, vive da sua maneira. Enquanto nós vivemos da nossa maneira, nós não experimentaremos de tudo aquilo que Deus tem para nós. Só experimentaremos de tudo aquilo que Deus tem para nós quando nós vivermos de acordo com o projeto do Senhor. Então, um mordomo é aquele que administra algo que não é dele. Que não é dele. Mas o faz com zelo e apreço. A nossa vida pertence a Deus. Como você está administrando a sua vida? O seu filho tão amado, tão querido, pertence a Deus. Como é que você administra? Como é que você cuida? Deixa o menino fazer o que quer? Deixa o menino tomar as decisões? Deixa o menino fazer o que quer? A Bíblia diz que a responsabilidade é do pai e da mãe direcionar o filho na vida. Diz o texto bíblico que os filhos, eles são como a aljava nas mãos, como a flecha nas mãos do valente. Então, quem direciona o seu filho para ter uma vida abençoada, para ter uma vida feliz, para ter uma vida boa, é você. E você direciona o seu filho, dando a ele a educação bíblica, dando a ele, ensinando ele sobre disciplina, ensinando ele sobre sim e não, né? Então, nós pertencemos, a nossa vida pertence ao Senhor. Então, dito isso, eu quero compartilhar com você o que nós aprendemos com a mordomia de Jesus, com a mordomia da vida cristã. O que significa ser um mordomo na vida cristã? Em primeiro lugar, a mordomia da vida cristã mostra onde estão as suas prioridades. Vamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 19,
Nós estaremos lendo agora, e eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Sei que alguns estão anotando, isso é muito bom. Mas Mateus 19, versículos 17 e 18. Senhor, eu amo a tua palavra. Glória a Deus. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Nesses dois versículos, Jesus está conversando e de repente se aproxima um homem, e diz o texto que era um homem rico, era um jovem rico, e ele se aproxima de Jesus porque ele queria saber o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Porque a vida aqui é passageira. Tem muita gente aqui gastando, investindo muito tempo aqui e não investindo nada lá nos céus. E a vida lá na eternidade vai ser por toda a eternidade. Ou com Deus, ou sem Deus. Ou nos céus, ou no inferno. Então, aquele jovem foi procurar Jesus. Nos outros evangelhos, como por exemplo no evangelho de Lucas, fala que ele era um homem de influência. Ele tinha uma influência. Ele era uma pessoa bem posicionada na cidade. Já Marcos fala que aquele homem correu, aproximou e ajoelhou perante Jesus, né? Então, a grande verdade nessa história, e que nos traz iluminação, é que é sobre o significado da vida eterna, sobre a mordomia, né? A vida eterna é a vida tal como a vida, como vive Deus. Deus vive na eternidade, Deus é eterno. E nós vamos voltar para a eternidade. Nós somos criados e vamos voltar e teremos uma eternidade com o Senhor. Assim eu espero que você esteja lá também. Então, a palavra eterno significa aquele que pertence a Deus. É uma característica de Deus. Deus é eterno. É muito comum as crianças nos fazerem a pergunta: mas quem criou Deus? Deus criou o homem, não é isso que a professora ensina? Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus criou a girafa, Deus criou o elefante. Mas quem criou Deus? Deus é eterno, né? Deus é eterno e Ele colocou dentro de mim e de você a eternidade. Ao findar essa vida aqui na terra, nós vamos para a eternidade. E nós só iremos entrar na eternidade com Deus se aqui na terra, enquanto você e eu estivermos aqui, nós somos mordomos do Senhor. Nós priorizarmos o reino do Senhor, priorizarmos o reino de Deus, priorizarmos andar com o Senhor dos exércitos, né? A grande característica de Deus é que Ele te amou. E Ele deu o seu Filho por você. A essência da eternidade, Deus mandou Jesus para vir, para morrer em meu lugar, para morrer em seu lugar. Ele teve uma atitude de generosidade. Jesus foi generoso. Deus foi generoso e enviou o Senhor Jesus pelo amor que Ele tem pelo homem, que o amor que Ele tem por mim, o amor que Ele tem por você. O amor sacrificial. É o amor que faz sacrifícios. Os pais sabem muito bem o que é isso. Os sacrifícios que a gente faz na vida pelo filho. Então Deus é generoso. Deus é generoso e Ele priorizou você, Ele me priorizou, Ele te priorizou. Então quando nós olhamos para o Senhor, quando nós olhamos para a mordomia nos faz entender, nos faz compreender qual é a nossa prioridade. Aonde está a nossa prioridade? Aonde está a nossa prioridade? Há pessoas que pensam assim, não falam comigo, mas eu sei que falam por aí. É muito fácil para o Senhor priorizar a igreja. É muito fácil para o Senhor priorizar as coisas, investir, né? Ir em congressos, ir em seminários, é muito fácil. Mas sabe por que eu priorizo a igreja? Sabe por que a minha família prioriza a igreja?
Porque Sara, quando ela tinha 60 dias de nascido, e a pastora se recuperando do parto, nós enfiamos no meio do mato para participar de um acampamento, para participar de um retiro espiritual. Ela tinha 60 dias. Eu falei com a pastora, quer ir? Aguenta aí, vambora. Né? Vai ter que levar um pouco, né? Aí nós levamos uma banheira, tem até uma foto de eu dando banho nela na banheira, né? Porque nós aprendemos a investir. Quantos hoje não investem? Até para vir para a igreja não vem. Porque não posso, porque não dá, está chovendo, faz frio, faz calor, a igreja não tem um ar-condicionado, o banheiro da igreja não é bom, tem que subir a escada, enfim, aí prioriza. Nós aprendemos a priorizar, e hoje a gente prioriza porque nós fizemos isso. Porque nós investimos. Quando ela tinha 3 anos de idade e o Adriel tinha 1 ano, a gente entrava dentro de um ônibus, sexta-feira às 17 horas, e ia para a casa de uma pessoa, de uma família, a 100 quilômetros de Montes Claros. Ficávamos lá sexta-noite, sábado, domingo, segunda-feira, 6 horas da manhã, a gente entrava dentro do ônibus e voltava de novo para poder pregar o evangelho, para poder ensinar as pessoas, para poder ganhar almas para o Senhor, cumprindo um chamado. Não tinha carro, era de ônibus. Ia, pegava, né, a lotação, o ônibus circular lá dentro da cidade, mas a gente ia, porque a gente investia, a gente estava entendendo, ou a gente estava começando a compreender o que era mordomia. É por isso que hoje eles servem, é por isso que hoje eles priorizam, é por isso que hoje para eles a prioridade de vida não é a casa, não é a esposa, não é o esposo, não é bem-estar, não é passear. Embora a gente precisa passear, e nos últimos anos eu tenho dado essa oportunidade, mas não é viajar. Se tiver uma viagem, tiver um trabalho na igreja, eles priorizam o trabalho da igreja, eles priorizam investir dinheiro na igreja, investir no reino do Senhor, porque aprendeu desde cedo. Sara, com 10 anos de idade, começou a dançar. Uns meninos desses aí, esses juniores com 10 anos de idade, não vêm nem na igreja, não aparecem nem da igreja. E muitos das mães acham, é criança ainda, deixa em casa. Com 10 anos ela já dançava na igreja. E Deus já levou ela para dançar em outros países. Nós já moramos em 5 cidades. Tem 11 anos que nós estamos aqui. E esse ano, Deus abriu a porta para que ela desse aula de balé. Nós já moramos em 5 cidades. E aqui Deus abriu a porta. Deus espera que nós realmente o priorizemos. E ela está aí com a turma de balé, 70 crianças. E eu implorando para conseguir mães para vir aqui evangelizar as mães de 60 ou 65 crianças. Então isso é porque a gente semeia, a gente investe. Então hoje as pessoas falam assim, ou pensam, mas é muito fácil, porque um dia eu comecei, porque um dia eu semeei, porque um dia eu ensinei, porque quando eu colocava na mão deles dinheiro para eles comprar bala, eu dizia, opa, 10% é de Deus, vocês têm que dizimar. Ensinava eles o caminho do altar, ensinei desde cedo a vir no caminho do altar, ensinei desde cedo a honrar, que precisa honrar, obedecer a liderança, né? Adriel teve a oportunidade de sair, de deixar a nossa igreja, de ir para outra cidade. E eu disse para ele, você vai, mas eu preciso de você aqui. Teve um pastor que me disse assim, libera o menino aí, solta o menino aí, desmama o menino. Eu não, ele vai ficar lá comigo. Né? E aí ele vinha toda sexta-feira, pegava Uber, pegava carona, depois, né, Deus levantou um filho de outro pastor para morar com ele, vinha. E eu ia buscar ele lá em Uberaba, saía daqui toda segunda-feira, nós saímos daqui entre 5:30 da manhã e 6 horas. Investimento, prioridade. Eu ensinei, e hoje eles fazem isso com naturalidade, porque eu ensinei eles desde criança, ensinei eles a serem fiéis. Ensinei eles a honrar o ministério, a honrar a igreja, a honrar os pastores. Hoje estão aqui, não sei até quando, mas para onde eles forem, eles vão honrar, porque eles aprenderam a mordomia que me faz posicionar em relação à prioridade.
Deus é o primeiro em nossas vidas. Deus precisa participar de todas as áreas da sua vida. Todas é todas, não é algumas. Deus precisa trabalhar, Deus precisa participar, porque isso vai te levar a ter uma vida abundante. Quando Jesus conversava com seus discípulos, João capítulo 10, ele diz assim, olha, o diabo, vosso adversário, ele vem para matar, para roubar e para destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ah, pastor, mas eu não estou conseguindo ter vida em abundância. É porque você não está deixando Deus cuidar de todas as áreas da sua vida. É porque você não deixa Deus cuidar. É porque você quer cuidar de áreas. Nós precisamos entregar tudo nas mãos do Senhor. Ministrei aqui o ano passado, no início do ano passado, se eu não me engano, uma série de ministrações sobre ativação. Já falei sobre isso aqui, as 5 áreas da nossa vida, e a mais importante é a vida espiritual, é a vida com Deus, é o relacionamento com o Senhor dos Exércitos. A mordomia da vida cristã nos ensina, em segundo lugar, ou nos revela, quem é o dono do seu coração. Quem é o dono do seu coração? Mateus capítulo 19, ainda, agora o versículo de número 22. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. No final da conversa que Jesus teve com aquele jovem, aquele rapaz, diz o texto bíblico que aquele rapaz se retirou sentindo muita tristeza. Um sentimento de desespero, porque Jesus fez um desafio para ele. Jesus fez um desafio para ele. Ele era uma pessoa muito rica, a Bíblia não fala com o que ele mexia, mas ele era muito rico, ele tinha muitas propriedades, muitas posses, Só que a tragédia da vida daquele rapaz era que ele amava mais as coisas do que as pessoas. Ele amava mais o dinheiro, o status, o nome. Ele amava mais a si mesmo do que os outros. E quando Jesus diz para ele assim, olha, já que você cumpre toda a lei, que você é fiel, vai, vende tudo que você tem, junta tudo e dá de oferta, dá de esmola para os pobres. Diz o texto que aquele rapaz saiu triste para sua casa, porque ele amava mais as coisas materiais do que a si mesmo. Ele amava mais, o coração dele estava nas coisas materiais. Avareza é quando o coração do ser humano se torna propriedade daquilo que ele possui. Os seus bens são donos de sua vida. Ou você os governa como um mordomo. Os seus bens é que governam você, ou é você que é mordomo dos seus bens? Ou é você que administra os seus bens? Ou é você que expressa que é generoso, que tem a prioridade do reino do Senhor? Generosidade. 2 Coríntios capítulo 9, é um texto que Daiane gosta muito de citar, e é um texto maravilhoso, porque Paulo está falando sobre oferta. E ele diz assim, aquele que vai ao altar, aquele que vai levar oferta, leve com o coração, leve a oferta de coração, sem nenhum pesar. Ele está falando de oferta. Quando você oferta, você demonstra generosidade. Você está sendo generoso. Quando você dá algo para alguém, dá um presente para alguém, isso expressa generosidade. Isso expressa gratidão. Você é grato. Quando se faz alguma coisa aqui na igreja, você doa 1 quilo de carne, você doa alguma coisa, os irmãos e as irmãs que trouxeram os presentes aqui para a igreja, você fez por causa da gratidão, por causa do amor. Eu amo, eu sou grato. Então eu expresso isso, isso se chama generosidade. Generosidade. Agora, fidelidade é quando eu cumpro aquilo que Deus estabeleceu. Dizimar é fidelidade. Porque dizimar não diz respeito a eu dou se eu quero, eu dou 5%, 2%, não, dizimar é fidelidade. Ofertar é generosidade. Tem pessoas que são extremamente generosas, tem outras que não são. Não é verdade? Tem gente que é extremamente generoso.
Se você pede ele uma mão, ele te dá logo o braço, ele te dá logo os dois braços para te ajudar. Ele é extremamente generoso. Tem pessoas que não são generosas. Tem outras que são generosas, mais ou menos, né? Mas dizimar é expressão de fidelidade. Se você não dizima, você é infiel. O pastor não faz isso não, você está me acusando. Eu nunca traí minha mulher, eu nunca traí meu esposo, mas é infiel nos dízimos. Dizimar é questão de fidelidade a Deus, é eu entregar ao Senhor aquilo que não é meu, eu faço uma devolução para Deus, eu faço uma devolução para o Senhor. Ou seja, eu não me apego àquele bem material, eu não deixo aquele dinheiro, aquele recurso administrar a minha vida. Não é os bens que são o dono da minha vida, é eu que administro os bens que Deus me deu, os bens que o Senhor colocou na minha mão. Por quê? Deus é a fonte de todos os recursos, irmãos. Amém? Ageu fala que Deus é dono do ouro e da prata. É lógico que existem muitos outros materiais, até mais preciosos do que ouro e prata, mas o conceito ali é para dizer que Deus é dono de todos os recursos. Não se ganha dinheiro por sua própria força. Se ganha dinheiro porque Deus abençoa, Deus dá estratégia para ganhar, Deus dá sabedoria para ganhar, Deus dá entendimento para quem é generoso, para quem é fiel. Adriel, quando nós já contamos isso aqui, né? Acredito que a maioria não estava, mas Adriel, quando ele se formou no ensino médio, Adriel foi tentar o Enem, e a primeira opção da Adriel era ser psicólogo, Guilherme. Ele queria fazer psicologia. E aí ele ganhou uma bolsa para fazer psicologia lá em... Como é que chama a cidade lá depois de São José do Preto? Presidente Prudente. E aí sentamos na mesa para conversar, e ele disse, eu quero fazer psicologia, ganhar a bolsa do Enem 100%. Quanto que vai ficar o custo lá? E nós fizemos mais ou menos por alto, na época, acho que era R$ 1.500. Eu disse, eu não tenho condição de te manter lá. Ah, mas é o meu sonho, quero fazer psicologia. E aí, eu disse, aí qual foi a segunda opção? A segunda opção é fazer análise e desenvolvimento de sistemas, lá na IFTM, em Uberaba. Aí eu falei, você vai fazer essa. Você vai fazer nem que seja, você faz. Se você não gostar, depois você pega o currículo, você pega o diploma, rasga e joga no lixo. Mas eu tenho certeza que essa profissão, ela vai te dar recursos. E depois você vai poder realizar o seu sonho de ser psicólogo. Quanto que ganha um psicólogo hoje aqui no município? Depois você pesquisa. E quanto que ganha um desenvolvedor de sistemas? Não vou falar não, vocês não falar que eu estou achando que eu estou enchendo. Né? Mas ele já deu testemunho aqui. Que a partir do dia, ele fez vários bicos, ele trabalhou com Jaron de ajudante, porque os meninos lá em casa, chegou um momento que a gente, como eu fui um neto criado com vó, a gente fica frouxo. Cuidado, viu, Júlia? Então, a gente fica frouxo. Aí quando chegou na época deles trabalhar, eu arrumei trabalho para eles. Adriel, eu arrumei um trabalho para ele que ele não recebia nada. Nada. Porque ele precisava trabalhar, a cidade era pequenininha demais e o moço falou que não podia pagar. Eu falei, deixa ele para ele aprender. Aprender a rotina de horário, aprender a rotina de responsabilidade. Né? Nunca arrumei trabalhos para eles, para tirar eles da igreja. Aquela começou a dançar com 10 anos, ele mais ou menos com 10 anos, ele já ficava na mesa de som cuidando ali, os irmãos da igreja, como diz o Lagoano, danando com ele, porque o som estava alto, mas não sabia, mas estava lá. Né? E aí, coloquei você também para trabalhar no negócio de recarga de cartucho, não foi? Recebia também não, né? Recebia nada, mas era para os meninos treinar. Né? Aí, ele veio para cá, começou... Né? E quando ele começou, eu lembrei do detalhe, quando ele formou o 2º grau, né? E aí ele foi para a faculdade, foi por obediência. Ele foi por obediência. Por obediência, eu e a mãe dele, porque nós fizemos uma reunião, né? E orientamos. Esse é o papel do pai, é orientar o filho. Ele é como uma flecha na mão do valente, é se orientar. Nem sempre a gente faz o que a gente quer em primeiro. Mas é um propósito de Deus, foi um propósito do Senhor.
E Deus tem abençoado porque ele tem entendido prioridade. Quando ele estava com 20 anos de idade, que é o sonho da maioria, né? Eu e o pastor, a gente elogia muito a questão que os pais fazem aqui, que eu não sei até quando é bom ou até quando é ruim. Que a maioria dos pais aqui guarda um dinheirinho sua quando o filho completa 18 anos, leva o menino para tirar a carteira de habilitação. Às vezes o menino nem ralou para ganhar o dinheiro, o pai que ralou. Não vou entrar nesse detalhe aí para vocês não me apedrejar. Mas ele, quando ele tinha 20 anos de idade, ele tinha o dinheiro para tirar a carteira de habilitação. Mas ele estava na faculdade. Ele entendeu que a prioridade dele era investir na profissão. Andava a pé, andava de ônibus, mas era com um computador de 5 mil contos aqui nas costas. O dia que assaltaram ele, que ia levar o celular dele, levou o celular e queria levar o computador que a gente estava pagando ainda, né? Como diz o mineiro lá do norte de Minas, ele deu linha, né? Correu, né? Então, prioridade. E ele já deu testemunho aqui, que desde o primeiro dízimo que ele trouxe aqui nessa igreja, Deus fez aumentar, quanto? 70 vezes? 80 vezes. Então, prioridade. Porque Deus é o dono de todas as coisas. Quando você é fiel a Deus, eita, é uma semente de honra, é uma semente do Senhor, né? Não se ganha dinheiro com a sua própria força, se ganha porque Deus é o Senhor de todas as coisas, né? Vamos prestar contas a Deus pela forma como nós usamos o nosso dinheiro. Você vai prestar. Um dia eu vou prestar contas a Deus pela sua vida. Olha para você ver como é que é as coisas. Tanto de coisa que você faz escondido, nem me fala nada, mas eu vou prestar conta diante do Senhor, diante de Deus. E aí, como é que foi? E a Agneida? Conta para mim aí, né? E Robert, e Maria, e Rosana Patrícia, né? E Priscila, e Vaneide, Rei. Como é que foi eles? Eu vou prestar contas. Então um dia você vai prestar conta diante de Deus dos recursos que Ele te deu, daquilo que Ele colocou na sua mão, da sabedoria, da inteligência que Ele te deu. Nós vamos prestar conta ao Senhor. Então por isso a gente nunca deve desperdiçar recursos, nunca deve desperdiçar dinheiro. Temos que ser parceiros, as mulheres casadas, os homens, saber administrar para não desperdiçar recursos. Você é mordomo do dinheiro que Deus colocou nas suas mãos. Talvez você pense, pastor, isso aí é mentira. É eu que ganho dinheiro, é eu que trabalho. Não se engane. Você ganha o dinheiro porque Deus abriu uma porta de trabalho para você. Você ganha o dinheiro porque todo dia Deus te dá força para você ir trabalhar, te dá saúde para ir trabalhar. Tem um caminhão de gente que está aí que não tem nem força para levantar de manhã para ir trabalhar. Dependendo do INSS, de receber um benefício. Você está lá naquele lugar trabalhando porque Deus te deu sabedoria e inteligência para estudar, para aprender uma profissão. O tanto de gente que anda nessa rua de Conceição que não tem profissão, ou que tem profissão, mas que por um momento da sua vida, o diabo enlaçou, roubou os planos, roubou os projetos, e essa pessoa se perdeu para o vício, se perdeu para as drogas, se perdeu para a prostituição, se perdeu na vida. Mas você é abençoado, é abençoada pelo Senhor, né? Então você precisa utilizar os recursos com sabedoria, não desperdiçá-lo em coisas supérfluas, né? Não seja ou não queira ser conhecido só por sua prosperidade, mas queira ser conhecido também pela sua generosidade. Quantas vezes a gente fala assim, mas fulano é tão rico, tão próspero, mas não tem coragem de dar uma bala para ninguém. Você já falou isso? Já ouviu alguém falar? A pessoa é conhecida pela sua prosperidade, não pela sua generosidade. Seja generoso. Seja generoso. Leia 2 Coríntios capítulo 9, porque lá fala da bênção para aquele que é generoso, aquele que não come a semente, mas que planta a semente. Diz o texto que Deus vai abençoar a casa dele, vai abençoar a família dele, vai abençoar em todas as áreas da sua vida. À medida que nós nos aproximamos do Senhor, à medida que nós vamos entregando
a realidade do nosso coração vai sendo revelada. Nós vamos nos revelando para Deus qual é a nossa prioridade, aonde está o nosso coração, aonde está o amor que nós temos. Então, precisamos compreender que não é que Deus não saiba, Deus sabe, mas é preciso que nós possamos saber aonde está o nosso coração, aonde está a nossa vida, aonde nós temos colocado, temos depositado, aonde está o nosso coração. Então a mordomia, caminhe junto comigo aí, a mordomia da vida cristã revela quem é o dono da vinha. Mateus capítulo 20, versículo de número 1. Mateus capítulo 20, versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Quem é o dono da vinha é Jesus. Quem é o dono do reino é Jesus. É Jesus que é o reino, é o dono da vinha. É Jesus que te chamou. Quem morreu na cruz por você não foi eu. Quem morreu para pagar os preços dos seus pecados e te dar a vida eterna foi Jesus. Ele que é o Senhor da vinha. Jesus, então, diz o texto aqui, que Ele nos convocou para trabalhar para Ele. Jesus te tirou da escravidão aonde você estava, aonde eu estava. Foi para nós trabalharmos para Ele. É muito ruim a gente ver cristãos, desculpa a expressão, à toa, que não se interessa pelas coisas do reino, que não trabalha nas coisas de Deus, que não se oferece, né? Já diz um pastor amigo meu que quem não trabalha, atrapalha. Crente que trabalha, ele tem outra frase. Crente que trabalha não dá trabalho para o dirigente, não dá trabalho para o pastor. Então o Senhor te convocou. Então essa parábola aqui, eu não vou ler toda a parábola, né, porque não dá tempo, mas essa parábola aqui descreve, vai nos ensinar que Jesus serviu por amor, Jesus serviu por lealdade, Jesus serviu porque Ele ama o Pai, Ele foi leal ao Pai. E quando nós somos leais ao Pai, nós somos recompensados. Olha que bênção, a Bíblia diz que Deus vai nos dar galardão nos céus. Não é pecado a gente receber recompensas de Deus, né? A sua graça nos recompensará, né? Mas o galardão de Deus, nós devemos servir a Deus não por seus benefícios. Eu vou servir a Deus porque Deus vai me abençoar. Não, aonde está o seu coração, né? Eu sirvo a Deus porque eu amo a Deus, porque eu sou leal ao Senhor, porque eu sou grato ao Senhor. O dono da vinha continua sendo Deus. Quando você trabalha na igreja, você não está trabalhando para mim, você está trabalhando para Deus. E aonde você trabalha, aonde você exerce o seu trabalho natural, onde você ganha o dinheiro, traz o centro para sua casa, lá tem regras, lá tem normas, lá tem alguém para te direcionar. Lá tem alguém que quando você faz uma coisa errada, né, te chama a atenção, ou então desconta no seu salário, que aí a raiva aumenta mais ainda. Então é preciso ter alguém para nortear, é preciso ter um gestor, é preciso ter alguém. Então nós trabalhamos para Ele e nós servimos a Ele. Amém? O apóstolo Paulo, quando ele estava preso, e ele escreveu a sua carta aos Efésios quando ele estava na prisão. No capítulo 4 de Efésios, versículo 1, abra sua Bíblia comigo. Efésios capítulo 4, versículo 1. Glória a Deus. Senhor, eu amo a tua palavra. Efésios capítulo 4, versículo 1 diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sabe o que significa a palavra prisioneiro? Amarrado em grilhões, cativo, prisioneiro. Você é prisioneiro de Cristo.
Logo eu não tenho vontade própria, a minha vontade é fazer a vontade de Deus. Um dos grandes conflitos que nós temos na nossa vida é que nós somos, quando nós nos convertemos, já dizia uma irmã, né, na primeira igreja que eu pastoreei, tinha uma irmã, o apelido dela era Dona Dica. E ela dizia: pastor, as pessoas quando se convertem ficam inteligentes, fica bonito, fica inteligente, né? Porque a gente, nessa cidade muito pequena, então não tinha trabalho. Parece muito com, né, aquela cidade sua, né, que você nasceu, não tem trabalho, e você tem que migrar para uma outra cidade. E aí o irmão vinha para a igreja, convertia, ficava bonito, ficava inteligente, batizava ele, e quando chegava no final do ano, ele dizia: pastor, eu vou ter que ir para Belo Horizonte trabalhar, eu vou ter que ir para São Paulo trabalhar. E aí você fica: oh meu Deus, tem que ir, né? Lutei tanto por essa alma. Aí ela dizia, né? Crente, a pessoa quando conversa fica bonito, fica inteligente, mas nós somos prisioneiros de Cristo. Então o grande conflito é que nós ficamos bonitos, ficamos inteligentes, e aí a gente quer sonhar, e aí a gente quer fazer um monte de coisa para nós, é nós, e aí a gente esquece de Deus, se esquece da vontade de Deus. Deus te escolheu para que você seja servo dele, amém? Não é uma servidão como era a servidão do capeta, não era uma servidão como era a servidão lá na cachaça, lá na bebida, lá na farra, lá no jogo, lá na mentira, é diferente. Mas ele continua sendo o Senhor. Então o seu foco é servir ao Senhor. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo agora para os Colossenses, no capítulo 3, versículo 23, ele diz assim, Colossenses capítulo 3, versículo 23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Tudo que você faz é para o Senhor. Eu ouvi uma vez o pastor Jorge Linhares, que é pastor da igreja Batista Getsemane, uma das maiores igrejas que a gente tem da nossa conversão em Belo Horizonte, uma igreja que, né, mais de 100 mil membros. Ele disse que um dia ele resolveu, né, foi movido por Deus e fez um desafio na igreja para que os irmãos pudessem trazer algo, pudessem doar algo para a igreja, né? E aí os irmãos vinham trazer no altar. E aí ele disse que quando os irmãos vieram trazer, os irmãos, chegou gente com ventilador faltando uma hélice, faltou gente com liquidificador com copo quebrado, faltando a tampa. Ele disse: gente, misericórdia, que maldição é essa de avareza, de pobreza, de miséria é essa, de desgraça é essa? Porque para Deus eu tenho que dar o arroz bichado, para Deus eu tenho que dar a fuba estragada. Eu estou falando da nossa realidade, né? Eu tenho que dar para Deus. Aí, voltando ao caso do pastor, ele disse: não, gente. E ele fez uma ministração. E aí hoje a igreja vive um outro nível, porque o povo entendeu que se eu faço algo, eu faço para o Senhor. E para Deus a gente não pode, não deve fazer relaxadamente de qualquer maneira. Para Deus eu sempre devo procurar dar o meu melhor. A excelência não é você dar o mais caro. Se você pode dar o mais caro, dê o mais caro. Mas a excelência é você dar o que você pode dar de melhor. Essa é excelência. Tá certo? E muitas das vezes a gente se priva de coisas porque a gente não quer viver a excelência. Porque a gente aprendeu a viver o espírito da miséria. Você é daquele que compra uma vasilha e guarda? Você é daquele que compra uma toalha de mesa e guarda para as ocasiões especiais? Você é daquele que compra um jogo de prato, um jogo de talheres e guarda para quando ter aquela ocasião especial você colocar? Então você já foi liberto já desse espírito de miséria. Porque tem gente que ainda faz isso. Tem gente que ainda guarda. Toma refrigerante num copinho de plástico. Veinha, que chega a tá encrostado de sujo.
Mas as taças, os copão de cristal tá lá guardado, lá na petisqueira, guardado, porque na ocasião especial, não sei o quê, né? Então, faça o seu melhor dentro da sua possibilidade. Faça o seu melhor. A excelência não é o aparecer. Porque tem gente que acha que a excelência é aparecer. O dinheiro só dá para comer. O dinheiro só dá para comer picanha de ovo. Mas ele quer comer filé mignon todo dia. Esse dia eu estava no açougue para comprar carne. Aí chegou um moço lá e falou assim: ô fulano, você separou a carne aí para mim que eu pedi? Aí o rapaz falou: que carne que é? Filé mignon. Eu, eita Jesus, tanto tempo que eu não como filé mignon, né? Então, a excelência não é você exagerar com aquilo que você não pode fazer, mas é você dar o melhor que você tem. O foco nosso é servir a Deus, irmãos. O foco nosso é servir ao Senhor, né? Esse é o foco nosso. Aprendemos com a mordomia da vida cristã. Agora em Mateus capítulo 20 ainda, versos 9 a 11. Diz assim, acompanhe comigo a leitura, Mateus 20, versos 9 a 11. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmurava contra o dono da casa. A vida cristã, a mordomia da vida cristã, nos aponta para a importância do trabalho. Nos aponta para a importância daquilo do trabalho, né? A salvação é algo preciosíssimo. Não existe salvação de primeira classe ou salvação de segunda classe. Deus te salvou e pronto. Você não é inferior a essa pessoa que está do seu lado e também não é superior a essa pessoa que está do seu lado. Nós não temos o direito de reclamar contra Deus, porque Deus é soberano em todas as suas decisões. Existem coisas que me acontecem, existem situações que já me aconteceram, situações ruins, situações humilhantes, situações vexatórias que eu já passei, humilhantes, que eu já passei, que pessoas já me fizeram, que eu não sei o objetivo daquilo que Deus me permitiu eu passar, mas eu passei, mas eu fiquei de pé, eu não voltei atrás, eu não desisti. A vontade talvez era largar tudo, ou talvez era voar na cara do camarada e dar uma voadora. Eu era muito esquentado quando eu era adolescente, antes de converter. Então eu não tinha muito, jogava futebol, então eu não tinha, Guilherme, muito papo. Então entrou confusão comigo ou com alguém, eu já saí, eu estava dando uma voadora no peito e pronto, acabou. Depois que eu ia perguntar, o que foi que aconteceu mesmo? Brigou com quem? A briga era com quem? Então eu era muito assim. Então às vezes você quer o sangue esquentar e você retribuir na mesma moeda. Você fazer as mesmas coisas, você fazer a mesma humilhação, você pagar no mesmo troco, né? Mas eu nunca reclamei, eu nunca questionei a Deus, porque Deus é soberano nas suas decisões. Tudo depende de Deus, não é na minha força, não é na sua força. Tudo depende do Senhor. Nós dependemos de Deus. Para tudo na nossa vida, nós dependemos do Senhor. O profeta Jeremias, lá no capítulo 17 do seu livro, versículo 5, diz assim, Jeremias capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então que o seu coração não se afaste de Deus. Espere no Senhor dos exércitos. Espere no Senhor. Não fique ocioso, porque ociosidade não traz a bênção de Deus. Vá trabalhar, confie no Senhor, se esforce,
né? Não é aquela área. Peça a Deus sabedoria, Deus me dá entendimento, me dá uma luz para mim fazer algo, né? Porque já diziam os antigos, né? É melhor ter um passarinho na mão do que dois voando. É o ditado que o povo dizia antigamente, né? É melhor você lamber, pingar alguma coisa do que não ter nada. Então, ore a Deus: Senhor, me dê graça, me dê sabedoria, me dê entendimento. Senhor, eu me dê coragem para estudar, para aprender uma profissão nova, para me desenvolver algo, né? Porque aí Deus vai te dar bênção, Deus vai te abençoar. Então, enquanto nós não entendermos a importância do nosso trabalho, nós continuaremos a culpar a Deus pelos nossos fracassos. Ah, não deu certo. A culpa é de Deus. Não, irmão, a gente precisa entender o que é o trabalho. A entender que é Deus que é o dono da vinha. É Deus que nos chama. Uns ele coloca numa situação, outro ele coloca em outra, mas todos somos trabalhadores no reino do Senhor. O fato do seu irmão aí morar melhor do que você, não quer dizer que ele é melhor na igreja do que você, que ele tem mais privilégio do que você. O fato da Adriel ganhar mais do que nós tudo aqui, talvez junto, né? Não quer dizer que ele é melhor do que nós. Não quer dizer que ele é melhor do que nós. Ou o fato da Sara tá se desenvolvendo, não é melhor, né? Nós não podemos culpar a Deus pelos nossos fracassos. Nós precisamos entender que Deus é o Senhor da vinha. É Ele que te chamou. Agora a gente tem que entender para que Deus me chamou. Aonde que Deus quer me levar? Aonde que Deus quer me posicionar? Deus está feliz com esse trabalho que eu tenho? Eu devo ser grato. Mas será que Deus não tem um outro lugar para mim? Será que Deus não tem uma outra profissão para me dar? Será que Deus não pode me colocar em um outro lugar melhor? Tudo vem dEle. E eu preciso estar alinhado com a vontade dEle, né? E aí eu vou para a outra situação que está no versículo 12. Aqui de Mateus capítulo 20, versículo 12, assim: dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia todo. Aqueles trabalhadores, eles começaram a reclamar. Eles começaram a reclamar do dono da vinha, porque eles começaram a trabalhar bem cedinho. Começaram a trabalhar assim que o sol raiou. E quando estava faltando 1 hora para acabar o serviço, chegou mais gente para trabalhar e trabalhou só 1 hora. E eles então, quando foi a fazer o acerto, eles acharam que eles iriam ganhar mais, porque eles trabalharam mais. Mas o serviço não era por produção, o serviço era por diária. O dono da vinha resolveu pagar o mesmo salário para quem trabalhou 10 horas e para quem trabalhou 1 hora só, porque ele é o dono da vinha. Então, a mordomia, ela expõe a armadilha da reclamação. Reclamação é uma armadilha. Quantas vezes você reclamou hoje? Talvez você reclamou porque teve que acordar cedo. Talvez você reclamou porque está fazendo calor. Talvez você reclamou porque o pastor coloca o culto cedo e você tem que sair de casa com o sol queimando a muleira da cabeça. Talvez você reclamou, né, porque está suando. Talvez você reclamou porque chegou no final do mês, não tem dinheiro nem para tomar um sorvete no Chiquinho, né? Está zerado, né? Você reclamou hoje? Reclamação é uma armadilha. Porque todas as vezes que você reclama, você está reclamando do Senhor da vinha. Você está reclamando de Deus. Você está reclamando do Senhor. Reclamando de Deus. Porque a reclamação, o fundamento da reclamação é a falta de confiança. Todas as vezes que você e eu reclamamos é porque nós não estamos confiando em Deus. Nós não estamos confiando no Senhor da vinha. Nós estamos desconfiando que o Senhor da vinha abençoa mais Vera do que Valdirene.
Nós estamos reclamando. Nós estamos desconfiando que o Adriel é um peixinho de Deus. E que nós nem no mar tá. Deus não cuida de nós. Deus não abençoa nós. Né? Reclamação. Reclamar é clamar para a pessoa errada. Reclamar é clamar para a pessoa errada. Reclamar é clamar mais de uma vez. Você está clamando mais de uma vez. Talvez foi duas. Talvez você está aí reclamando que eu estou demorando demais na mensagem. Você está doido para ir embora. Você quer bater um pratão de cuscuz. Você quer comer logo, né? Você quer fazer alguma coisa. Está calor demais. O ventilador parece que o trem não esfria. Né? Enfim, reclamar é clamar mais de uma vez. Reclamar, né, provoca sempre uma repetição, é uma armadilha. Para você sair do ciclo da reclamação, decida clamar a Deus. Decida clamar ao Senhor. Clamar a intervenção, a misericórdia, a graça do Senhor, do Senhor dos Exércitos, do Senhor da vinha. É Deus que é o dono, irmão. É Deus que é o dono do sol. Foi Ele que fez o sol. Você vai reclamar dele? É Deus que te deu dinheiro para você cuidar das suas coisas ao longo do mês. Não vou entrar no mérito aqui se você ganha bem, se está dando para comer picanha ou não, se você está conseguindo pagar as contas do mês. Não vou entrar nesse mérito. Mas é Deus que te dá o dinheiro. Aí é você que administra. Não, né? Não vou entrar no mérito se está sendo pouco ou não. O povo de Israel, Êxodo capítulo 2, atende a voz de Deus, junta a mulher, junta os meninos, junta o gado, junta tudo o que tinha e sai do Egito. Vai para uma terra que eu vou mostrar para vocês, uma terra que emana leite e mel. Eles saíram para uma viagem e essa viagem duraria 40 dias. 40 dias a viagem. 1 mês e 10 dias, né, no nosso calendário. Quantos anos durou a viagem? Quantos anos? Por quê? Mudou a rota? Mudou o lugar? Não. Por causa da reclamação do povo. Reclamou que o sol estava quente. E realmente era um sol quente. Era um sol de dia quente no deserto. Deus falou, tá bom, vou mandar uma nuvem em cima da casa de vocês. A nuvem vai ficar parada em cima da casa. Aí o sol não vai dar câncer de pele, não vai queimar vocês, não vai descascar. Vocês vão conseguir fazer os trabalhos domésticos, as viagens, tudo, porque vai ter uma nuvem em cima da casa de vocês. Ô Deus, mas aqui não tem CEMIG, não tem CPFL, né? Não tem. De noite é um breu, é um escuro, é cheio de bicho aqui. Os bichos vêm e vai atacar as mulheres, vai atacar as crianças, vai nos atacar. Deus, tá bom, vou colocar uma coluna de fogo em cima da sua casa. Vai ficar de dia na sua casa o fogo. Deus, nós estamos com sede. Deus mandou água. Deus, nós estamos com fome. Todo dia vocês vão ter pão fresquinho. Vai chegar, vai cair a semente, vocês fazer o pão. Deus, nós estamos querendo comer carne. Todo dia vai chegar carne. E ainda o povo começou a reclamar de Deus. Começou a clamar 2 vezes. Começou a clamar, né? Começou a reclamar. Ah, mas nós estamos com saudade dos pepinos. Nós estamos com saudade da cebola. Nós estamos com saudade do alho. Nós estamos com saudade, gente de Deus, e Deus abençoando. A reclamação transforma dias em anos. Mas a fé transforma anos em dias. Amém? Seja uma pessoa de fé. Profetize. Deus, está difícil, Senhor. Hoje é dia 26, a grana acabou, já tem tempo, né? E não tem dinheiro para nada, mas eu te agradeço. Louvado é o Senhor, porque eu tenho serviço, porque eu tenho emprego, porque o Senhor está me abençoando. Mas, Senhor, me abençoe. Senhor, mude a minha vida.
Senhor, que no próximo mês eu tenha um aumento, que eu consiga fazer um bico, que eu consiga um emprego melhor, que o Senhor me dá sabedoria para uma profissão, para mim estudar melhor. Senhor, me dá mais sabedoria para mim usar o dinheiro. Senhor, que eu seja fiel ao Senhor e eu saiba administrar os meus recursos. E para a gente finalizar essa palavra, a mordomia da vida cristã nos mostra aonde você quer estar. Mateus capítulo 20, versículo 16. Senhor, eu amo a tua palavra. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus aqui começa a mostrar que o padrão do céu não é o mesmo padrão da terra. Deus não mede da mesma forma, porque na terra as pessoas lutam para ser o primeiro. Eu quero ser o primeiro da minha casa a comprar o carro, o primeiro da minha casa a ter uma casa própria, o primeiro da minha casa a passar na faculdade, o primeiro, quer ser o primeiro em tudo. Mas o padrão de Deus é diferente. Deus nos mede, irmãos. O próprio Senhor disse em outra ocasião: com a mesma medida com que vocês medirem, vocês serão medidos. Então o Senhor nos mede, né? Apocalipse capítulo 11, versículo 1 diz assim: deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me foi dito: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Como estamos sendo avaliados por Deus? Se você tivesse numa entrevista com Deus, qual seria a avaliação que Deus ia te dar hoje? Qual seria a avaliação que Deus ia fazer da sua vida espiritual, da sua vida ministerial? Qual a avaliação que Deus ia fazer da sua vida familiar, da sua vida financeira, da sua vida emocional? Deus está te medindo com o padrão dos céus. Não com a medida da terra, mas com a medida dos céus. E eu quero que você se coloque de pé e abra a sua Bíblia para a gente ler o último texto bíblico que se encontra em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 19. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Senhor, eu amo a tua palavra. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Jesus, com a mordomia, ele nos ensina um estilo de vida que agrada ao coração de Deus, que é viver um estilo de vida com os valores dos céus. Eu e você não podemos viver de qualquer forma. O seu vizinho que não serve a Deus, o seu parente, o seu amigo que é ímpio, que não serve ao Senhor, ele pode viver de qualquer maneira. Todos vão prestar contas a Deus, agora nós não. O nosso padrão é o padrão dos céus. Nós somos chamados para viver como discípulos do Senhor, porque Ele é o dono da nossa vida. A maior ilusão que nós temos é achar que nós somos donos de alguma coisa. Nós não somos donos nem da nossa vida. Porque se a sua senha chegar depois desse culto, você não pode fazer nada. Você não é dono de nada. Você não pode nem pedir, deixa eu ficar mais um pouquinho, passa a senha para o pastor Wellington. A senha é sua. Porque tudo é dele. Deus é o dono de tudo. Deus é o Senhor de tudo. Tudo que você tem pertence a Deus. A casa,
os bens, os filhos, a esposa, o esposo, a roupa que você veste, tudo é do Senhor dos Exércitos. E nós somos mordomos dele. Nós somos mordomos do Senhor. Diz o texto bíblico aqui: acaso vocês não sabem que vocês são templos de Deus? Quando eu me converti, eu achava que Adão e Eva, eles foram mais privilegiados do que eu e você, porque eles passeavam com Deus. Embora Deus é Espírito, eles não viam Deus, mas eles passeavam com Deus todos os dias. Olha que prazer maravilhoso você fazer uma caminhada com Deus, no final do dia você passear com Deus, conversar com Deus. Mas ao longo da vida eu descobri que eu e você somos mais privilegiados do que Adão e Eva, porque Adão e Eva passeavam com Deus. Eu e você somos casa de Deus. Deus mora dentro de nós, Deus habita dentro de nós. Diz o texto aqui: agora, pois, glorificai a Deus que habita dentro de você, que mora dentro de você. Seja um discípulo de Cristo, seja um mordomo do Senhor, sirva a Deus, porque Ele continua sendo dono de todas as coisas. Amém? Você pode dar a mão para a pessoa que está do seu lado, para a gente cantar e orar. Você pode orar por essa pessoa aí agora, porque talvez ele enfrenta as mesmas dificuldades que você enfrenta, ele enfrenta as mesmas lutas que você enfrenta, ele enfrenta as mesmas provações que você enfrenta, as mesmas dúvidas que você enfrenta, ele passa os mesmos problemas, as mesmas ansiedades, as mesmas dúvidas. Ore por ele, para que ele seja um mordomo de Cristo, para que ela seja uma serva do Senhor dos Exércitos. Ore por esse irmão aí agora, em nome de Jesus. Depois nós vamos cantar como forma de oração ao Senhor. Oh, aleluia, Deus. Abençoe a vida dele aí, abençoe a vida dela. Interceda. Aleluia. A gente aprende a confiar. Aleluia. Tem um Deus que faz milagres, Deus que faz ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Sendo bom, Ele continua. Um dia a gente aprende a confiar. Coloque a mão no seu coração e cante essa música, porque você está fazendo oração para Deus. Coloque a mão na altura do seu coração e cante essa música. Você está orando ao Senhor. Oh, aleluia. Mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele
continua. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és, meu Deus. Esse é quem tu és. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Tu estás no controle. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Você pode declarar mais forte, meu Deus. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és, meu Deus. Esse é quem tu és. Meu Deus é. Aleluia. Deus é o Senhor da vinha. Deus é dono de tudo. Amém? Entregue tudo a Ele, confie nele, e o mais Ele fará, diz o Salmo 37. Descansa no Senhor e espera nele. Ele continua sendo Deus, e Ele te dará uma semana abençoada. Amém?